Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu falei com o representante da turma de vocês que eu deletei os vídeos porque eles estavam com uma baixa qualidade. Então eu preferi excluir e deixar esse daqui com vocês com uma alta qualidade, que vocês possam escutar e resolver os exercícios da melhor forma, com entendimento, sem nenhuma simetria informacional. Trata-se de monitoria voluntária, que não vale como estágio decente. A disciplina é a contabilidade aplicada ao setor público. Os créditos de material e conhecimento são do professor Dr. Valdir Jorge Ladeira dos Santos. O discente é Ian Almeida. Da pós-graduação, aluno de mestrado em Ciências Contábeis da UERJ, primeiro período. A data de hoje é 5/5/2023, tá? Faculdade de Administração e Finanças da UERJ. A gente vai fazer uma revisão para a prova que está marcada para o dia 8, então no final de semana já pode passar estudando. Vamos utilizar o recurso digital, que é o editor de vídeos VSDC, para agilizar e melhorar a comunicação, e não tivemos nenhum encontro presencial. Vamos lá. Responda ao que se pede. Quais enfoques dados à contabilidade pública pela Lei 4.320 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público 16, respectivamente? Por que eu comecei por essa parte? Porque tudo é a base. Vocês vão ter que ter essa base para vocês poderem ir construindo o passo a passo, né? Step by step. Então vamos lá. A gente tem que ter essa base forte. Eu vou mostrar a fonte disso para vocês. Tá? A gente tem um direito constitucional, lembra da pirâmide de Kelsen. Direito constitucional é a norma maior, está lá em cima da pirâmide, depois vem as normas infraconstitucionais. Tá? E tem também, tanto é que tem aqui a Lei 4.320, a Lei 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas a gente está aqui vou tratar agora dos direitos, tá? Como surge. Surge o direito constitucional, depois vem o direito administrativo. O direito administrativo, a gente tem a máquina pública, a gente tem a administração pública, né? Que se divide em administração direta e administração indireta. A administração direta, por uma desconcentração, criou seus órgãos por meio de ministérios, secretarias, departamentos, superintendências e por aí vai. E tudo que a administração pública não conseguia resolver tudo ela mesma, ela descentralizou algumas atividades para a administração indireta. A administração indireta são as fundações públicas, as autarquias, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, para exercer algumas atividades. Aí a gente tem o primeiro setor, né, que é a administração pública. O segundo setor é quem vai contratar com a administração pública. E a gente tem o terceiro setor, que são as ONGs, serviços sociais, que se divide em OS e Sistema S. São as organizações sociais e aqueles sistemas S de SESC, SENAI. Vamos lá. Então a gente tem o direito constitucional, a gente tem o direito administrativo, a gente vai ter depois que exercer a atividade financeira do Estado, com o direito administrativo, né? Porque a máquina pública ela é criada para atender as demandas sociais. Então, vai precisar de uma atividade financeira. Em que consiste essa atividade financeira? Em arrecadar as receitas e gastar as despesas para atender as demandas da sociedade. Então, a gente, por meio da atividade financeira do Estado, a gente vai ter o direito tributário e a gente vai ter o direito financeiro. Daí vem o direito tributário e a contabilidade pública. Então, vamos começar aqui. Para fins de contabilidade pública, vocês têm que saber a parte orçamentária. Tá? Essa parte orçamentária ela começa aqui no artigo 165. Mas tem tópicos importantes, mas a forma de lei complementar vai dispor sobre finanças públicas, né, que a Lei 4.320 ela foi concebida como uma lei ordinária, mas por força constitucional ela precisou ser uma lei complementar, porque para tratar de tema finanças públicas somente por lei complementar. Enfim, não cabe adentrar nesse mérito, mas vamos começar aqui no artigo 165,
que tem os instrumentos orçamentários. A gente tem o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Esses são os instrumentos de planejamento orçamentário. É privativo do chefe do executivo, isso daí vai estar lá no artigo 85 da Constituição. Vamos lá no... Depois não cabe mostrar. Vai estar lá pelo 80 e 85, vai estar ali. É privativo do chefe do executivo, que manda para o legislativo e retorna para a sanção do executivo, esse instrumento orçamentário. Tá? Plano plurianual, ele tem que ser enviado até 4 meses antes do final do exercício financeiro, que se encerra em 31 de dezembro, então tem que enviar até 31 de agosto. E tem que ser devolvido pelo legislativo para sanção até 22 de dezembro. Aí a gente tem o plano plurianual, que é o planejamento de longo prazo, para 4 anos, que se inicia a partir do segundo ano do mandato do chefe do Poder Executivo. E a gente tem as diretrizes orçamentárias, que ali de... O plano plurianual, na verdade, ele nem é de longo prazo. Tem gente que fala que ele é de médio prazo, tá? Só para deixar registrado. E as diretrizes orçamentárias, elas vêm para orientar a confecção da lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual, a gente vai fixar a despesa e prever a receita. Então, a gente já viu os instrumentos orçamentários, vamos para a lei 4.320. O foco da lei 4.320 é que ela estatui normas de direito financeiro, tá? Aquela questão que a gente falou, do direito constitucional, direito administrativo, atividade financeira do Estado. O Estado precisa arrecadar receita para gastar, para atender as demandas sociais. Vem o direito tributário, direito financeiro, contabilidade tributária, contabilidade financeira, pública, né? Contabilidade pública. Aí está aqui, ela estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos da União, Estado, Município e Distrito Federal. Tá? A lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica e financeira, o programa de trabalho do governo, obedecer os princípios da unidade. O que é o princípio da unidade? Não pode haver diversas leis para tratar do mesmo tema orçamento. Tá? Então, a lei orçamentária ela vai ser única, ela é dividida em orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimento das empresas estatais, mas, pelo princípio da unidade, é uma lei, uma única lei. O princípio da exclusividade só pode versar sobre temas orçamentários, para evitar caudas orçamentárias, temas que não têm nada a ver com orçamento. E tem a exceção ao princípio da exclusividade, que é você pode fazer operação de crédito por antecipação de receita e os créditos suplementares. Tá? Os créditos suplementares são os créditos que vêm consignados em orçamento, que precisam de uma suplementação, de um complemento para poder atingir aquele programa, uma meta física, a meta financeira. Tá? O princípio da universalidade é que todas as receitas e todas as despesas vão ter que constar do orçamento. E o princípio da anualidade é que o orçamento é feito para um ano, tá? Porque o exercício financeiro ele coincide com o ano civil na contabilidade pública. Se inicia em 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro. Então, nós já vimos já um pouquinho os princípios. E agora eu quero mostrar para vocês aqui, a classificação. A classificação quanto à categoria econômica, receita corrente e receita de capital. Aí, receita corrente são as receitas tributárias, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial de serviço e outras ainda provenientes de recursos financeiros recebidos e recebidos de pessoas de direito público ou privado, quanto as destinadas a atender despesas classificadas em despesas correntes. A categoria econômica, receita corrente e receita de capital. Receita de capital proveniente da realização de recursos financeiros, oriundos de construção de dívidas, da conversão em espécie em bens de direitos, os recursos recebidos de outras pessoas de direito público e privado, destinado a atender despesas classificadas em despesas de capital, e ainda o superávit do orçamento corrente. O superávit do orçamento corrente é uma receita de capital, né? Aí depois vocês vão ter que decorar isso. A linguagem, é a forma de conversar contabilidade. E isso é muito discutido pela influência das normas internacionais de contabilidade, a linguística contábil. Como que a gente vai uniformizar a linguística da contabilidade, seja ela pública ou seja ela privada. Então aqui as despesas correntes
são as pré-despeio, custeio, né? E as transferências correntes, as despesas de capital, investimento, inversão financeira e transferência de capital, tá? A transferência de capital ela é uma despesa efetiva, apesar de ser de capital, tá? Ela é uma exceção, pois vocês podem dar uma olhada aqui, eu não vou ficar muito nisso, porque eles têm que corrigir o exercício para a prova, para vocês poderem treinar no final de semana. As despesas correntes são transferências correntes, aí cabe a vocês lerem isso daqui. Eu quero chegar lá no... Vou primeiro aqui no 35 e no 34. O exercício financeiro considera quando civil e pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Para responder nossa questão, que é um enfoque orçamentário, aqui a gente vai ter o enfoque orçamentário e pela norma nós vamos ter um enfoque contábil, tá? Deixa registrado isso daqui. Eu estava mostrando para vocês a fonte, onde vocês vão buscar as respostas. O administrador público ele só pode fazer aquilo que está disciplinado em lei, diferentemente do administrador privado, que ele pode fazer elisão fiscal, enfim, não cabe entrar nesse mérito também. Agora eu quero falar para vocês um pouco de estágio da receita e da despesa, também aqui na Lei 4.320. Há uma parte que diz direito tributário, que nenhum tributo será exigido ou aumentado sem lei que estabeleça. Então, para ter tributo, o que é tributo? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, tá? Ainda tem uma outra classificação que classifica tributo em imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais. Uma parece que é pela Constituição, a outra é pelo STF. Tá. Aí são objetos de lançamento impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato. O lançamento da receita é ato de repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora inscreve débito desta. Aqui é o exemplo do IPTU, em que a prefeitura do município do Rio de Janeiro tem o cadastro de todos os seus contribuintes quanto ao imposto de propriedade territorial urbana e ela prevê a receita lá na LOA de acordo com esse cadastro. Quando ela lança, por ser decorrente de imposto, o imposto ele tem uma característica coercitiva, é obrigado você pagar o imposto, independente se você quer, se você não quer, isso chama-se poder extroverso do Estado. Então ali é o fato gerador. E a contabilidade com enfoque contábil, com enfoque pela norma, ela vem decorrente das normas internacionais de contabilidade que buscam uma linguagem contábil única, que é pela ocorrência do fato gerador, o registro das receitas e despesas. Então, uma outra maneira de fazer essa pergunta aqui é como você registra as suas receitas e despesas pela Lei 4.320. Como você registra as suas receitas e despesas pela norma brasileira de contabilidade técnica do setor público? Pela 4.320 a gente segue o enfoque orçamentário. Pela norma brasileira de contabilidade, a gente segue o enfoque contábil, tá? Essa parte, ela está bem explicada aqui, o enfoque contábil, orçamento. Aqui é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, tá? MCASP, nona edição, tá? Para sair uma outra edição aí. Todo ano parece sair. O relacionamento do regime orçamentário com o regime contábil. Aí aqui ele fala aquilo que a gente já falou, o regime orçamentário é a forma como a gente reconhece receitas e despesas, as receitas pela arrecadação e as despesas pelo empenho, isso aqui também chama-se o regime misto, né? E aqui ele traz até uma tabelinha do regime orçamentário, do regime contábil patrimonial, a receita orçamentária, a arrecadação, de acordo com a Lei 4.320, artigo 35, e o regime contábil patrimonial, que é a Resolução CFC 1282, de 2010.
enfim, não cabe ver isso aqui agora. Mas é pela norma. A norma contábil da contabilidade pública, ela se baseia na harmonização às normas internacionais, que são as IPSAS. A gente pode ver aqui que são aqui traduções das IPSAS. Para fazer essa tradução, você também tem que entender o contexto daquela palavra naquele determinado país. International Public Sector Accounting Standards, IPSAS. Tá? Então eu trouxe isso daqui só para trazer na mente de vocês que a norma ela vem da harmonização das normas internacionais de contabilidade. Tá? Então aqui a gente já respondeu pela contabilidade pública. Eu deixei aqui para a gente não perder tempo. Ao enfoque orçamentário, que pertence ao exercício financeiro, as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. E pela norma, aqui ó, aquela questão que eu falei, como conhecemos a receita, é uma nova forma de se perguntar, que ele fez aqui. Ele perguntou para você aqui assim, como você reconhece a receita e despesa pela 4.320? As receitas pelo estágio da arrecadação e as despesas pelo estágio do empenho. E pela norma? Tem várias formas de reconhecimento pela norma, mas para a receita corrente, você vai reconhecer as sujeitas ao lançamento e as não sujeitas ao lançamento e arrecadadas, mas que foram arrecadadas. As receitas de capital no estágio da arrecadação, a despesa corrente no estágio da liquidação e as despesas de capital no estágio da liquidação. Tá? É isso. Acho que eu mostrei tudo aqui para vocês. Muito importante também, portaria MPOG número 42, tá? O que é projeto, programa, instrumento de organização da ação governamental, visando a concretização dos objetivos pretendidos sendo mensurados por indicadores estabelecidos no plano plurianual. Projeto é uma atividade limitada no tempo, tá? É um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações limitado no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão e aperfeiçoamento da ação governamental. Diferentemente, a atividade é uma operação que se realiza de modo contínuo e permanente. Tá? Atividade de instrumentos de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações, das quais resulta um produto necessário. Então você vê que a atividade e projeto resultam de um produto, diferentemente das operações especiais, que são as despesas que não contribuem para a manutenção de ação do governo, das quais não resultam um produto e não geram contraprestação direta em bem e serviço. Importante, o glossário das normas contábeis a gente vai chegar lá. Então respondemos, né? Quais enfoques dados pela contabilidade pública, a Lei 4.320 e a norma? Contabilidade pública pelo enfoque orçamentário, contabilidade pelo enfoque contábil patrimonial pela norma brasileira de contabilidade técnica do setor público. Vamos para a segunda pergunta. Qual a importância para o resultado com a implantação do regime contábil patrimonial adotado nas normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público? Você vai passar a reconhecer as receitas e despesas pelo regime de competência para receitas e despesas. No regime de competência, você considera as receitas e despesas incorridas no momento de ocorrência do seu fato gerador, e não quando do recebimento ou pagamento do recurso financeiro, além de estar alinhado à convergência de normas internacionais. Tá? Então aqui a importância total o regime de competência, muito falado lá fora, o accrual basis, tá? O que diz a essência? Na essência, né, as leis, normas ou artigos relacionados abaixo. A gente viu, 4.320 é direito financeiro. A Lei 101 de 2000 vai tratar de equilíbrio fiscal, basicamente isso.
Depois, com a Lei Complementar 131 de 2009, ela começa a tratar de transparência, tá? Para buscar controle social, tá? Que é o controle vertical. O artigo 65 da Constituição, que são os instrumentos de planejamento orçamentários. A Lei 8.666 de 1993, ela foi alterada pela Lei 14.133 de 21, tá? Era para começar a vigir agora a partir de 31 de março, a partir de 31 de março. Em 1º de abril, 31 de março para 1º de abril de 23 já era para estar em vigência. E aqui é a norma brasileira de contabilidade, que trata do regime contábil patrimonial, tá? Chegamos na parte do glossário. Define os seguintes termos de gestão financeira na área pública. Você tem que saber a linguagem orçamentária e da contabilidade pública. O crédito orçamentário é aquele que vai estar consignado lá no orçamento, na lei orçamentária anual. O crédito adicional você faz por meio de crédito suplementar, especial e extraordinário. O crédito suplementar você pode solicitar para aquelas dotações que já estão consignadas na lei do orçamento. Já tem lá X para a construção do hospital lá no lugar tal. Então já tinha essa rúbrica lá para a construção desse hospital. Então você pode suplementar. O crédito especial são para créditos orçamentários que não estavam contidos no orçamento. Aí você vai pedir um crédito especial. Precisa de autorização legislativa, tá? O único que não precisa aqui é o crédito extraordinário, que é para eventos, catástrofes. Você precisa de pedir um crédito orçamentário, não vai conseguir seguir o rito do especial de suplementar. Tá? Em exceção ao princípio da anualidade, que o crédito especial e extraordinário, quando eles são abertos nos 4 últimos meses antes de encerrar o exercício, eles podem ser reabertos no exercício seguinte pelo limite do seu saldo. Tá? Então, esses daqui, qual vai ser o trabalho de vocês? Vocês vão entrar aqui no site Glossário de Termos Orçamentários do Congresso Nacional. Vocês podem pesquisar cada um deles aqui. Abertura de crédito adicional, vai ter tudo para vocês. Aqui, o ato que torna disponível crédito adicional aprovado por meio de lei emitida provisória ou ainda por meio de ato em fruta legal, quando expressamente autorizado em norma com força de lei. Tá? Ação orçamentária, amortização da dívida, amortização de empréstimo, anulação de despesa, área temática, arrecadação, obtenção de receita orçamentária pelos agentes arrecadadores, instituições financeiras autorizadas a arrecadar receitas públicas, ativo financeiro. Vai ser entrar aqui e corrigir essa... Tem tudo, tá? Parece que só a janela orçamentária que não tem, tá? A janela orçamentária, vou deixar anotado aqui, é uma autorização prévia. Não, a janela orçamentária, esse daí tem, a janela orçamentária, a dotação orçamentária cujos valores são significativamente inferiores aos custos da implementação da ação governamental pretendida, motivo pelo qual necessita de futuras suplementações. Tá? O que não tem é a capacidade de remanejamento. A capacidade de remanejamento é a autorização prévia que o legislativo dá para o executivo remanejar valores de uma rúbrica para outra. Numerário, o que está em caixa. Aqui eu já expliquei já mais ou menos o pedido de crédito adicional. Se divide o crédito adicional e se divide o crédito suplementar, o especial e o extraordinário. O suplementar é uma exceção ao princípio da exclusividade, tá? Exceção ao princípio da exclusividade orçamentária, tá? Esses dois daqui são exceção ao princípio da anualidade quando abertos
nos 4 meses antes de encerrar o exercício. Vamos partir para o próximo. Classifique as rubricas das despesas abaixo. Tá? A gente vai classificar no item 1, receita ou despesa. A gente vai classificar quanto ao item 2, orçamentária e extra-orçamentária, conforme a categoria econômica, corrente ou capital, a afetação patrimonial efetiva ou mutação e as variações patrimoniais em quantitativa aumentativa ou diminutiva ou qualitativa. A quantitativa aumentativa ou diminutiva, elas são efetivas. Elas aumentam ou diminuem o patrimônio. A qualitativa, a gente tem duas exceções, que é o consumo de estoque e as transferências de capital, que vão ser efetivas, apesar de serem qualitativas. Vamos lá, vamos classificar uma a uma. Aluguel de passivos é receita ou despesa. Aluguéis passivos é despesa. Vamos botar um D aqui. Imposto arrecadado é uma receita. Consignações recolhidas, tá? É uma despesa. Aquisição, se fosse consignações retidas, aí sim é uma receita. Isso vocês têm que ter decorado, tem que saber, tem que ter esse entendimento. A aquisição de equipamentos é uma despesa, material de consumo para estoque, despesa, dividendos recebidos, receita patrimonial, receita, obras de conservação, despesa, nascimentos de semoventes, receita, baixa de bens servíveis, despesa, alienação de bens, receita, aquisição de imóveis, despesa, cobrança da dívida ativa, receita, multas arrecadadas, receita. Juros de dívida contratada, despesa, empréstimos contraídos. Tá? Empréstimos contraídos vai ser uma receita. Se fosse empréstimos concedidos, tá? Empréstimos concedidos, aí sim vai ser uma despesa. Vamos lá, classificação 2, em orçamentária e extra-orçamentária agora. Tá? Orçamentária e extra-orçamentária. Item, coluna 2 aqui. Aluguéis passivos, orçamentário. Imposto arrecadado, orçamentário. Consignações recolhidas, extra-orçamentário. Aquisição de equipamento, orçamentário. Material de consumo para estoque, orçamentário. Dividendos recebidos, orçamentário. Obras de conservação, orçamentário. Nascimento de semovente, nasceu uma ovelhinha, extra-orçamentário. Baixa de bens servíveis é extra-orçamentário. Alienação de bens, orçamentário. Aquisição de imóveis, orçamentário. Cobrança da dívida ativa, orçamentário. Multas arrecadadas, orçamentário. Juros de dívida contraída, orçamentário. Empréstimos contraídos é orçamentário. Tá? Agora vamos classificar quanto à categoria econômica, corrente ou capital. Aluguéis passivos, corrente. Imposto arrecadado, corrente. Consignações, não tem. Aquisição de equipamentos, capital. Geralmente quando é mutação é capital. Só vai ter que tomar esse cuidado para material de consumo para estoque. E transferência de capital, tá? Que é efetivo, apesar de ser de capital. Dividendos recebidos é corrente. Obras de conservação, capital. Nascimento de semovente, não tem. Não, obras de conservação, desculpa, é corrente, tá?
Obras de conservação e corrente. Para obras de conservação, é uma despesa de custeio. Nós vimos aqui na lei 4.320, despesa de custeio. Tá? É só custeio aqui. Serviços, encargos. Aqui, ó, despesas de custeio, despesa corrente. Uma obra de conservação é uma despesa corrente. Então, continuando, obras de conservação, classificação orçamentária, se é corrente ou capital, quanto à categoria econômica, é a coluna 3, categoria econômica, corrente ou capital, obras de conservação corrente. Nascimentos semoventes não tem, baixas de bens e serviços não tem classificação, alienação de bens capital, aquisição de imóveis capital, cobrança da dívida ativa corrente, multas arrecadadas corrente, juros de dívida contratada corrente e empréstimos contraídos capital. Tá. Vamos classificar agora as rúbricas quanto à afetação patrimonial, efetivo ou mutação. Vamos lá, aluguéis passivos. Efetivo é quando altera a situação patrimonial. Tá? Mutação é uma permuta, não altera a situação patrimonial. Imposto arrecadado é efetivo. Consignações recolhidas é a mutação. Por ser extra-orçamentária, o Estado tem um mero poder de gestão. Tá? A receita extra-orçamentária, o Estado tem um mero poder de gestão dessa receita. A receita ela vai entrar no exercício e ela vai sair nesse mesmo exercício, conforme os fatos foram ocorrendo. E depois da obrigação, né? da cronologia da obrigação, dentro do exercício. Então, o Estado tem um mero poder de gestão da receita extra-orçamentária, são receitas transitórias. Elas vão entrar nos cofres públicos e vão sair. Tá? O exemplo é o exemplo do servidor público, que pegou empréstimo consignado por meio da instituição credenciada ou não, ele fez um empréstimo consignado. Quando a instituição que trabalha junto ao Estado, que atualmente é o Bradesco, for fazer a folha, receber esse dinheiro, ele vai ter que repassar para o banco credor, né? Então, ele vai descontar da folha de pagamento. Na verdade, o Estado já desconta, né? Quem vai operacionalizar vai ser só a instituição credenciada. Se o servidor fez esse empréstimo consignado na instituição credenciada, vai ficar lá mesmo no Bradesco. Se não, do Bradesco vai para a instituição a qual ele fez o empréstimo consignado. Vamos lá. Só para detalhar essa questão das receitas extra-orçamentárias. Tá? Então, o Estado tem um mero poder de gestão, a receita transitória. Ou essas nascimentos semoventes que o Estado não tem como consignar isso em orçamento, nascimento de uma ovelha, de um bezerro, não tem como. Aquisição de equipamentos, mutação, material de consumo para estoque, mutação. Aqui, muito cuidado, tá? Cuidado com essa. Material de consumo para estoque Agora, quanto à afetação patrimonial efetiva, quando altera a situação patrimonial, ou mutação quando ocorre permuta entre elementos do ativo ou ativo e passivo. Aluguéis passivos, tá? A administração pública está pagando aluguel, é uma despesa que nós já vimos e ela é efetiva. Se fosse aluguéis ativos,
seria, aqui embaixo, seria uma receita, seria orçamentária, seria corrente também, e também seria efetiva, tá? Imposto arrecadado, efetivo, consignações recolhidas, mutação, é o Estado, o mero poder de gestão dos recursos, a aquisição de equipamento, mutação, creditor, o passivo, debitor, o ativo, tá? Material de consumo para estoque, mutação, dividendos recebidos, efetiva, obras de conservação, efetiva, nascimentos semoventes, efetiva, baixa de bens servíveis, efetiva, alienação de bens, mutação. Tá? É uma permuta entre elementos do ativo. Sai o bem e entra o recurso no caixa da administração pública. A aquisição de imóveis é uma mutação, gera uma obrigação e gera o ativo imobilizado lá, imóveis. Cobrança da dívida ativa, mutação. Sobre a cobrança da dívida ativa, eu fiquei sabendo que perguntaram quanto ao crédito fiscal. O crédito fiscal ele é constituído no lançamento, quando a administração pública tem o direito de arrecadar o imposto, ela previu como que ela ia arrecadar esse imposto. É o caso do IPTU, em que a prefeitura ela tem o cadastro dos contribuintes, prevê a receita e faz o lançamento. Ali é o fato gerador. Você já tem que pagar esse valor decorrente do poder extraverso do Estado. O imposto ele é coercitivo. O Estado nosso tem que pagar e ali já é o fato gerador do imposto. Né? A cobrança da dívida ativa você deu baixa do direito e entrou dinheiro na administração pública. Quem escreve em dívida ativa no Estado do Rio de Janeiro é a Procuradoria Geral do Estado. Tá? Vamos supor, o Detran não conseguiu arrecadar a multa. A multa ela é efetiva, ela aumenta o patrimônio público. E quem faz a inscrição é a Procuradoria Geral do Estado. Quem inscreve é a Procuradoria Geral do Estado. Não fica a cargo do Detran fazer a inscrição dessa dívida ativa, que é lançamento menos arrecadação. Tá? Juros de dívida contratada efetiva, empréstimos contraídos, mutação, porque entra dinheiro no cofre público e gera uma obrigação. Tá? Empréstimos concedidos é uma despesa. Empréstimos concedidos. Tá? Sai recursos dos cofres públicos, né? Então, ao mesmo tempo gera um direito, também vai ser mutação. Agora, transferência de capital. Muito cuidado com a transferência de capital, porque recebida ela vai ser uma receita, concedida ela vai ser uma despesa. E ela vai ser orçamentária, ela vai ser capital, mas ela vai ser efetiva, tá? Ela vai aumentar o patrimônio público. Ou diminuir, né? No caso quando concede. Vamos para a classificação da quinta coluna, que é a variações patrimoniais quantitativas, aumentativas e diminutivas e qualitativas. Aluguéis passivos, variação patrimonial quantitativa e diminutiva. Aluguéis ativos, variação patrimonial quantitativa e aumentativa. Imposto arrecadado, variação patrimonial quantitativa e aumentativa. Consignações recolhidas é qualitativa, não aumenta nem diminui o dinheiro público, a receita extra-orçamentária, o Estado tem um mero poder de gestão dessa receita pública. Tá? Ela vai entrar no exercício e ela vai sair do exercício. A aquisição de equipamento é qualitativa, material de consumo para estoque é qualitativa, dividendos recebidos é variação patrimonial quantitativa aumentativa, tá? Aqui eu vou botar qualitativa. Vou copiar aqui para os demais para não gerar dúvida. Obras de conservação, variação
patrimonial quantitativa diminutiva, nascimento sem ausente, variação patrimonial quantitativa aumentativa, baixa de bens e serviços, variação patrimonial quantitativa diminutiva, alienação de bens é qualitativo, aquisição de imóveis é qualitativo, cobrança da dívida ativa é qualitativo, multas arrecadadas é variação patrimonial quantitativa aumentativa, juros de dívida contratada, variação patrimonial quantitativa diminutiva, empréstimos contraídos qualitativa, e aqui muito cuidado, se for transferência recebida, tá? Se for receita, variação patrimonial quantitativa aumentativa. Se for concedida, variação patrimonial quantitativa diminutiva. Então, vimos aqui a classificação das rúbricas quanto à receita e despesa, orçamentária, categoria econômica corrente ao capital, afetação patrimonial efetiva, que é quando altera a situação patrimonial para mais ou para menos. A mutação não ocorre alteração no patrimônio público, né? Equação fundamental da contabilidade, ativo igual a passivo mais patrimônio líquido, quando a permuta entre elementos do ativo, mutação, permuta entre elementos do ativo e passivo, mutação, tá? A efetiva aumenta quantitativamente como uma receita ou como uma despesa. E a qualitativa não influencia no patrimônio público. Vamos para o próximo. Tá. Vamos achar o resultado patrimonial. Tá? Aqui ele dá uns fatos. Aí a gente tem que classificar primeiro e corrigir. Aquisição de material para o estoque é qualitativo, tá? A gente acabou de classificar. É uma mutação. Inscrição de dívida ativa sem reconhecimento patrimonial anterior. Aqui eu queria parar um pouquinho para mostrar para vocês o manual de contabilidade aplicado ao setor público. Dívida ativa, contabilização da dívida ativa. Aqui ele explica um pouquinho o que é dívida ativa. A contabilização da dívida ativa. Verificado ou não o recebimento do crédito no prazo de vencimento, cabe ao órgão ou entidade de origem do crédito encaminhá-lo ao órgão ou entidade competente para sua inscrição em dívida ativa, com observância dos prazos e procedimentos estabelecidos. Então, aquela questão do DETRAN, né, que lançou a multa, não conseguiu arrecadar, e quem escreve é a Procuradoria-Geral do Estado. Na União, quem faz essa inscrição é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN. Tá? A inscrição do débito em dívida ativa configura um fato contábil permutativo, pois não altera o valor do patrimônio líquido do ente público. No órgão ou entidade de origem é baixado o crédito a receber contra uma variação patrimonial diminutiva. E no órgão ou entidade competente para inscrição é reconhecido um crédito de dívida ativa contra uma variação patrimonial aumentativa. Quando ele falou aqui sem reconhecimento patrimonial anterior, eu entendo que não ocorreu na entidade de origem a baixa patrimonial, não ocorreu a VPD. Quando inscreveu, quando ocorreu a inscrição, na inscrição. Então, por isso que aqui vai ser uma VPA, tá? Variação patrimonial aumentativa. Eu vou botar tudo que é VPA de verde. Consumo de estoque é uma VPD, variação patrimonial diminutiva. Vou botar até de vermelho. Pagamento de fornecedores é um fato permutativo. Um fato permutativo, pagamento de fornecedores. Tá? Transferência de capitais recebidas, é uma VPA. Ela é efetiva. Alienação de bens é qualitativo, permuta.
é qualitativo. Alienação de bens, a gente acabou de ver isso. Cobrança da dívida ativa, permuta, é quali, tá? A gente acabou de ver isso. A aquisição de bens móveis, é permuta, é quali. Aumento da dívida passiva em razão de variação cambial. Tá? A variação cambial é quando o valor de uma moeda aumenta em relação a outra. Então, essa taxa de variação cambial vai gerar uma despesa ou vai gerar uma receita. No caso aqui, gerou uma despesa, gerou uma VPD. Tá? E essa daqui é uma variação ativa, independente da execução orçamentária, superveniência do passivo. Tá? E é uma VPD. Então, ela altera o patrimônio. Cancelamento de restos a pagar processados. A gente viu que os restos a pagar processados é a liquidação menos o pagamento. Menos o pagamento. Tá? E se for um cancelamento, isso aqui é uma VPA. É uma receita. Agora, a gente vai vai achar o resultado patrimonial, que também era chamado de resultado econômico. Também era chamado de resultado econômico, e tinha a demonstração do resultado econômico, que envolvia conceitos econômicos como o custo de oportunidade. Agora a gente já classificou e a gente vai fazer o confronto entre receitas e despesas. Então, inscrição de dívida ativa sem reconhecimento patrimonial anterior é o 2. Tá? E ele tem o valor de 5.000. 5.000. Outra VPA foi a transferência de capital recebida no valor de 20.000. Tá? Qual o número dela aqui? 5. Número 5. Um valor de 20.000. A última VPA é o cancelamento de restos a pagar processados. Você ia ter uma despesa no ano seguinte, provavelmente, e não precisou pagar, porque foram cancelados. Tem um período que o resto a pagar pode ficar inscrito no sinal que prescreve. Agora a gente vai pegar as VPDs. Tá? O VPD aqui eu marquei até na cor errada. Então vamos lá, consumo de estoque. Consumo de estoque é 3. É o item 3. Esse é o consumo de estoque. 5.000. Despesa. 1.000 aqui de aumento da dívida passiva em relação da variação cambial, que é o aumento na taxa da variação cambial de uma moeda em relação a outra. Vamos lá, aumento da dívida passiva em razão da variação. Então, aumento da dívida passiva. Tá onde mesmo isso? Tá aqui, 1.000. É o item 9, porque aqui marcou direto. Não, me perdi. 9. Valor de 1.000. Agora a gente tem que fazer esse confronto entre receitas e despesas. Eu vou traçar uma linha aqui para a gente poder fazer esse confronto entre receitas e despesas. Vou puxar a calculadora para ficar de fácil entendimento. Variações diminutivas somaram 5.000 mais 1.000, que foi o consumo de estoque, com o aumento da dívida passiva em razão da variação de taxa cambial. 6.000. Então, de VPD, nós totalizamos 6.000.
de despesa. E de VPA, variações aumentativas, tá? Nós tivemos inscrição da dívida ativa no valor de 5.000, mais a transferência de capital recebida no valor de 20.000, mais 8.000, 33.000. Tá? De variação patrimonial aumentativa. 33.000. Aqui a gente vai ter um resultado patrimonial igual a 33.000 menos 6.000. Isso aqui vai dar 27.000, né? 33.000 menos 27.000. Opa, desculpa. 33.000 menos 6.000. 27.000 de resultado patrimonial. Tá? Primeiro a gente classificou aquisição de material para estoque qualitativo, a mutação. Você vai pagar o fornecedor e entrou um ativo, uma permuta, não ocorre. Vamos lá, para desenhar. Vou desenhar aqui. Aqui está o balanço patrimonial. Aqui está o PL. Só vai ser variação patrimonial quantitativa ou diminutiva. Quantitativa diminutiva ou quantitativa aumentativa se afetar o patrimônio líquido. Quando ela ocorre uma permuta entre elementos do ativo ou do passivo ou só do ativo, quando ocorre uma permuta, não afeta o patrimônio líquido, tá? Isso aqui é uma variação qualitativa. Qualitativa. Não afeta o patrimônio líquido, só afeta o patrimônio líquido se for quantitativa diminutiva ou quantitativa aumentativa. Tá, vamos partir para o próximo. Tá, essa parte daqui vocês vão usar, marque em cada ato e fato abaixo relacionado um X em subsistemas envolvidos na contabilização. Tá? Aqui vocês vão utilizar para fazer os lançamentos, sistema orçamentário, sistema patrimonial, sistema de compensação. Tá? Quando for a aprovação do orçamento, empenho de despesa efetiva, quando for empenho e a aprovação vai ser somente no sistema orçamentário. Então aqui orçamentário, aqui orçamentário e aqui orçamentário. Tá? Quando for liquidação, pagamento e arrecadação, vai ser tanto no orçamentário quanto no patrimonial. A aprovação do orçamento, empenho da despesa efetiva, empenho da despesa com equipamentos, somente no orçamentário. A liquidação da despesa com equipamentos, orçamentário e patrimonial. Pagamento da despesa orçamentária, orçamentário e patrimonial. Lançamento de impostos, tá? Isso aqui foi trazido pela norma para reconhecer no lançamento já ocorre o fato gerador, o Estado já pode registrar essa receita no lançamento. Reconhecer, né? Reconhece receita por competência no lançamento, tá? Então aqui somente no patrimonial. A arrecadação de tributos
vai ser tanto no orçamentário quanto no patrimonial. A arrecadação por operações de grade vai ser tanto no orçamentário quanto no patrimonial. A arrecadação por alienação de bens vai ser tanto no orçamentário quanto no patrimonial, tá? Então, sempre que só envolver orçamento, empenho, aprovação do orçamento e empenho, é somente no orçamentário, tá? Quando envolver liquidação orçamentária e patrimonial, pagamento orçamentário e patrimonial, lançamento somente patrimonial, arrecadação orçamentária e patrimonial, tá? Consignações retidas, não tem lançamento no sistema orçamentário, só tem no sistema patrimonial. Aumento do valor da dívida fundada em razão da variação cambial. A dívida fundada é a dívida de longo prazo. A dívida flutuante é a dívida de curto prazo. São os débitos de tesouraria, também conhecidos como aro. São a emissão do papel moeda. São 4. São o serviço da dívida e os restos a pagar excluído o serviço da dívida a pagar. Isso tudo aí vai estar lá na Lei 4.320, tá? Que eu estou falando aqui. Aumento do valor da dívida fundada em razão da variação cambial. Não vai ter no sistema orçamentário, somente no patrimonial. Consumo de estoque, somente patrimonial. Depósito de terceiros restituídos, somente patrimonial. Então, quando é extra-orçamentário, consignações retidas, depósitos de terceiros restituídos, somente patrimonial. Consumo de estoque é para reconhecer o fato gerador do consumo de estoque somente no patrimonial. Aumento do valor da dívida fundada em razão de variação cambial. Isso aqui não estava previsto no orçamento, somente patrimonial. Pagamento dos restos a pagar em anos anteriores é extra também, extra orçamentário, porque a gente faz uma inscrição como uma receita orçamentária dos restos a pagar para compensar o pagamento da despesa orçamentária. Extra orçamentária, desculpa. Vai ser patrimonial. Inscrição da dívida ativa somente no patrimonial também, tá? Então, a gente fez aqui o exercício para marcar os atos e fatos, em que subsistema a gente vai reconhecer esses atos e fatos. Vamos para a próxima. Identifique em cada coluna, em cada lacuna do quadro a seguir, os estágios da receita e da despesa envolvidos em cada pedido. Pela Lei 4.320, a gente já viu, a receita vai ser na arrecadação e a despesa vai ser no empenho. Então, aqui a arrecadação, a receita aqui na arrecadação, a receita de capital, a despesa corrente é no empenho, a despesa de capital também é no empenho, os restos a pagar não processados é empenho menos. Aqui são os processados, tá? Desculpa. Restos a pagar processados, tá? Então, a liquidação menos pagamentos, restos a pagar não processados vai ser empenho menos liquidação, tá? A dívida ativa, o lançamento menos a arrecadação, tá? Aqui, pela norma, aqui é o enfoque patrimonial. Aqui, ó, patrimonial. Contábil patrimonial, né? Contábil patrimonial. E esse daqui é o enfoque orçamentário, tá? Pela lei. Pela norma, o fato gerador da receita corrente é o lançamento para as receitas sujeitas ao lançamento e as não lançadas mais arrecadadas, tá? A receita de capital continua na arrecadação
A despesa vai ser pela liquidação, tá? A despesa de capital a gente vai reconhecer pela liquidação. Os restos a pagar processados é liquidação menos pagamento. Pela norma, restos a pagar não processados não tem. A dívida ativa, lançamento menos arrecadação. Variação quantitativa diminutiva é igual a despesa pela liquidação. E a variação quantitativa aumentativa é igual a receita. Tá? As lançadas é mais, aqui é mais, tá? Aqui é mais, tá? Desculpa, aqui é lançada, mais as não lançadas e arrecadadas. A variação qualitativa para as receitas vai ser arrecadação e para as despesas vai ser a liquidação, tá? É isso. Agora a gente já sabe em quais estágios da receita e da despesa a gente reconhece, tanto pela lei quanto pela norma. Não quero me estender muito, porque tem bastante coisa para a gente fazer aqui. Então vamos lá, agora para calcular. Como que a gente vai calcular? Aqui é a LOA aprovada. Pela Lei 4.320, a gente vai usar o estágio da arrecadação para as receitas. Tá? E para as receitas correntes, a gente vai marcar aqui todas as receitas correntes no estágio da arrecadação e vai somar. Corrente, arrecadação. Não importa se houve lançamento ou não, tá? Receita corrente vai ser tudo aqui na arrecadação. Tá? Então vamos fazer essa soma daqui. 6.300 mais 5.600 mais 3.150 mais 6.300. 21.350 arrecadados. Tá? 21.350. Vamos ver de capital. De capital também pela arrecadação. As receitas pela arrecadação. Teve aqui a amortização de empréstimo, capital. Tá? Então foram, né? 5.600 mais 8.000. 13.600 de receita de capital. Para a despesa corrente, a gente vai utilizar o empenho. Deixa eu só cortar essa marcação aqui. Tá? Para despesa corrente. Despesa corrente, empenho. Despesa corrente. Despesa corrente, empenho. Despesa corrente, empenho. Tá? Vamos fazer esse total. 15.000 mais 5.000 mais 12.000 é igual a 32.000. Então, 32.000 aqui de despesa corrente. Tá, vamos marcar aqui de novo, que a gente vai agora para despesa de capital. A gente vai marcar despesa de capital. Para a gente não vacilar na hora da prova, usa caneta, usa canetinha. Capital. Não, mas aqui é no empenho. Está fazendo pelo regime orçamentário. Tá? Isso que é bom, falei da canetinha para pegar esses deslizes. Então aqui de capital 9.000, tá? 9.000. Resta pagar processados. Resta pagar processados vai ser, vou até jogar uma linha de total aqui, inserir linha abaixo,
tá? Vou botar aqui total. Tudo que foi arrecadado, tá? Vou fazer aqui 6, mas aí eu quero despesa. Não tô nem... Quero despesa. Total. Tá, vamos totalizar aqui a coluna tudo que foi empenhado. A gente vai precisar também, que ele pede os dois. 15.000 mais 5.000 mais 5.000 mais 12.000 mais 4.000, 41.000, tá? 41.000. Na liquidação, a gente vai precisar totalizar também. Mais 3, mais 4.500, mais 4.000, mais 9.600, mais 3.600. Tá? 37.700. E aqui, vamos lá, 12.000 mais 4.500 mais 4.000 mais 5.350 mais 3.600. 29.450. 29.450. Ele pede resta pagar processados. É liquidação menos o pagamento. Tá? Então vai ser 33.700 menos 29.450. 4.250. Tá? 4.250. Resta pagar não processados. Empenho menos liquidação. Menos liquidação. Vamos lá. 41.000 menos 33.700. 7.300. E a dívida ativa é o lançadas menos arrecadados. Vamos lá para a receita. Lançadas, vamos totalizar aqui 7.000 mais 3.500 mais 7.000. Dá aqui 17.500 de receitas lançadas. Tá, agora, quantas das lançadas foram arrecadadas? É essa conta que a gente vai fazer. 6.300 mais 350 mais 6.300. Dá 15.750. Tá? Como eu quero essa diferença, já vou deixar ela aqui. Então vai dar 17.500 menos 15.750. 1.750 de dívida ativa. Tá? Agora aqui vai ser as lançadas. Deixa eu só apagar aqui o quadro. Pela norma, receita corrente. Vamos fazer nossa marcaçãozinha. Pela norma, receita corrente. Corrente vai ser onde? Vai ser as lançadas. Vai ser a corrente lançada. Vai ser a corrente lançada. Tá? Mais as correntes que não foram lançadas, não estão sujeitas ao lançamento, mas foram arrecadadas. Então vamos lá, vai ser 7.000 mais 3.500 mais 7.000 mais 5.600. Dá 23.100, tá? Pela norma. Não deu o mesmo valor que pela lei. Então, restando pelo fato gerador, a gente teve uma receita maior, deu direito a uma receita maior. Receita de capital é na arrecadação. É na arrecadação também. Então, eu vou repetir esse valor aqui. Tá? 3.600, que a gente já sabe que é receita de capital, a gente reconhece no estágio da arrecadação. Então, a gente vai somar 5.600 com 8.000, que vai dar 3.600. A despesa corrente é pela liquidação. Pela liquidação. Então, vamos somar aqui a liquidação, tudo que é corrente. Vamos pegar aqui, vamos marcar com lápis, tudo que é corrente.
e registrar na liquidação e totalizar. Beleza, vamos totalizar isso aí. 12.000 mais 4.000 mais 9.600. 25.600. 25.600. Tá? Despesa de capital. Vamos zerar aqui o nosso quadro. Despesa de capital. Aqui, aquisição de equipamentos, vai ser na liquidação também. Capital, obras de construção da UPA, vai ser aqui também. Vai dar 4.500 mais 3.600, dá 8.100. Tá? 8.100. Resta a pagar processados. A gente já sabe que resta a pagar processados é liquidação menos pagamento. Liquidação menos pagamento. A gente vai repetir esse valor. Tá? Para resta a pagar não processados aqui não tem. Reconhecimento. Dívida ativa vai ser lançamento menos arrecadação. Só vou repetir. A variação quantitativa diminutiva é igual a despesa, tá? Pela liquidação. Igual a despesa corrente, 25.600. E a variação quantitativa aumentativa, eu só vou pegar as efetivas. Tem que classificar aqui essa parte. Efetiva, dívida ativa, mutação, alienação de bens, mutação, multas e infração, efetivo, aluguéis ativos, efetivo, amortização de empréstimos, é a mutação. Tá? Pessoal ativo é efetivo, despesa, aluguel de equipamentos é a mutação, serviço de manutenção é efetivo, material de consumo, cara, é mutação, obras e construção é efetivo, ele considera. Tá, só limpar isso daqui para a gente poder classificar. Variação quantitativa diminutiva pela liquidação vai ser 12.000. Vou marcar aqui 12.000. Serviços de manutenção, material de consumo e mutação. E aqui efetivo. Então vai ser 12.000 mais 4.000 mais 3.600. 19.600. Cara, isso está errado. Então vamos continuar aqui a variação quantitativa diminutiva e vamos explicar ela. Por que ela é igual à despesa corrente, tá? Que também é registrada pela liquidação. Vamos lá classificar as despesas. Pessoal ativo é efetivo e vai ser uma variação patrimonial quantitativa diminutiva. Então a gente reconhece no estágio da liquidação. Tá? A gente vai pegar esses 12.000. Aquisição de equipamentos é uma variação qualitativa. Serviços de manutenção é efetivo e uma variação patrimonial quantitativa diminutiva. O material de consumo, quando não é para estoque, vê aqui que ele não
é para estoque, tá? Então, ela é uma variação patrimonial quantitativa diminutiva. Ela é efetiva quando ocorre esse consumo. E obra de construção é mutação, tá? Então, a gente vai pegar tudo que é VPD, essa e essa, e vai somar conforme a gente fez para despesa corrente. Para demonstrar esse resultado, já está até aqui já, 12.000, 4.000 mais 9.600 dá 25.600. Tá o resultado aqui. A variação quantitativa aumentativa, tá? Variação quantitativa aumentativa vai ser as lançadas, vão ser as lançadas, mais as não sujeitas ao lançamento, mas que foram arrecadadas, tá? Então vamos lá fazer essa continha. Variação quantitativa aumentativa. Vamos só limpar aqui para não confundir. A gente vai lá para a receita agora. Só da VPD, nós vamos para a receita, tá? Então são as efetivas da variação patrimonial quantitativa aumentativa efetiva. Aqui a mutação, multas e infração é efetiva, aluguéis ativos é efetiva VPA e a amortização de empréstimos é mutação, tá? Então vamos fazer essa continha daqui. A gente vai pegar a lançada, a corrente aqui, mas ela é mutação, tá? Não é uma variação, ela aqui é qualitativa, é quali. Aqui é qualitativa. Então vamos pegar essa. Aqui também é qualitativa. Vamos pegar. Mas aqui ela foi lançada, tá? Então a gente pega ela no estágio de lançamento. Aqui no lançamento. Vamos ver quanto dá esse valor. Vai dar 7. Vai dar 7.000 mais 3.500 mais 7.000. Vai dar 17.500 de VPA, tá? Então, classificar. Aqui a qualitativa não entra por resultado patrimonial. Quando é qualitativa, não entra por resultado patrimonial. Vou falar isso 1000 vezes. Quando é qualitativa, não entra por resultado patrimonial. Tá? As qualitativas para as receitas vai ser o estágio da arrecadação. E para as despesas, continua a liquidação. Tá? Então vamos lá, pegar as receitas. Vamos só apagar aqui. Vamos lá para as receitas. Vamos apagar aqui também. Aqui, ó, qualitativa corrente, ó, 5.600, tá? Mais então vamos lá, continuando a correção. Já classificamos em efetiva, mutação e agora a gente vai classificar a variação qualitativa pela norma brasileira de contabilidade técnica do setor público. Para as arrecadadas, receitas. Para as receitas vai ser o estágio da arrecadação e para as despesas vai ser o estágio da liquidação. Vamos lá. A gente vai pegar as qualitativas, vai ser 5.600 mais esse daqui da mutação, mais esse daqui também é mutação, também é qualitativo. Vamos totalizar, vai ser 5.600 mais 5.600 mais 8.000, 19.200. Tá? Para arrecadação igual a 19.200.
as despesas no estágio da liquidação é tudo que é mutação agora também. Tá, deixa eu só apagar aqui. Tudo que é qualitativo. Vamos lá. Aquisição de equipamentos é qualitativo. Obra de construção é qualitativo. Então vamos totalizar isso daqui, 4.500 mais 3.600, 8.100, tá? De despesa pela norma na liquidação. Tá, corrigimos mais um exercício, vamos partir para o próximo. E aí, ó, agora é a correção, né? Vamos começar. Aqui está o balanço patrimonial inicial. Saldo inicial de disponibilidades, estoque de material de consumo inicial, dívida ativa, empréstimo concedido, bens móveis totalizando 85 mil, restos a pagar processados que já estavam aqui registrados no passivo, as consignações já estavam registradas no passivo, depósitos terceiros, empréstimos contraídos e saldo patrimonial. Aqui estão as rubricas aprovadas na LOA, e aqui que eu queria mostrar para vocês, ó, um visuzinho. Se aqui não tivesse esses valores, tá? No total, melhor, vou fazer isso melhor aqui. Tentar descer uma linha para cá, eu vou botar o total. Total despesa fixada, tá? Se você não soubesse que aqui fosse 19 mil e aqui fosse 15 mil, e você já tivesse o valor total aqui da receita corrente e receita de capital, era só você fazer esse total aqui, 27, 1, 2, 3, mais 7 mil, 1, 2, 3, 34 mil, para você saber pelo princípio do equilíbrio que na despesa foram fixadas 34 mil. Tá, o princípio do equilíbrio. A despesa fixada tem que totalizar a previsão da receita, tá? Enfim, vamos dar prosseguimento à correção. Aqui estão os fatos que ocorreram no exercício: empenhadas todas as despesas correntes e metade das despesas de capital, liquidadas todas as despesas, sendo os empréstimos concedidos e embolsados. A gente vai fazendo passo a passo. Empenhadas todas as despesas correntes, tá? Tudo que é corrente foi empenhado. A gente só vai repetir esses valores aqui no empenho. Tudo que é corrente foi empenhado.